E sejam bem-vindos à versão do Clube Pace em podcast. No episódio de hoje, correr depois dos 40, o que realmente muda e por que isso pode ser a sua melhor fase. Abertura. Você já teve a impressão de que correr ficou diferente depois dos 40? Talvez a recuperação demore um pouco mais, talvez aquele ritmo que antes parecia confortável hoje exija um esforço maior, ou quem sabe você esteja começando a perceber mudanças no corpo e tenha se perguntado: será que agora vai ficar cada vez mais difícil? Se esse pensamento já passou pela sua cabeça, fica comigo até o final, porque hoje nós vamos conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas, mas também muita desinformação. Existe uma ideia bastante comum de que depois dos 40 a corrida deixa de ser uma aliada da performance e passa a ser apenas uma forma de manter a saúde. Só que a ciência mostra um cenário bem diferente. Sim, o corpo muda, sim, os hormônios passam por transformações importantes, mas isso está longe de significar o fim da evolução. Na verdade, entender essas mudanças pode ser exatamente o que faltava para você correr com mais inteligência, mais segurança e principalmente continuar evoluindo por muitos anos. Então prepare o seu café, coloque o fone de ouvido ou aproveite esse momento da sua corrida, porque essa conversa foi feita especialmente para você. Antes de qualquer coisa, vale lembrar de uma coisa importante: envelhecer não é um problema para quem corre, é um processo natural. O que muda é a forma como o nosso corpo responde aos estímulos. E quando a gente entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Durante muitos anos, a recomendação para mulheres acima dos 40 era simples: diminuir o ritmo, evitar treinos mais intensos e aceitar que a performance cairia inevitavelmente. Hoje, felizmente, sabemos que essa visão está ultrapassada. Os estudos mostram que mulheres continuam respondendo muito bem ao treinamento mesmo depois dos 40, dos 50 e até dos 60. Ou seja, o organismo continua capaz de se adaptar, continua capaz de ganhar condicionamento, continua capaz de ganhar força e continua capaz de melhorar a eficiência da corrida. O segredo não está em treinar exatamente como aos 25 anos, está em compreender que o corpo tem necessidades diferentes em cada fase da vida. E isso muda completamente a forma de enxergar a corrida. Em vez de lutar contra a idade, a proposta passa a ser trabalhar junto com o próprio organismo. Porque enquanto algumas mudanças realmente acontecem, outras podem ser reduzidas e até prevenidas por meio de um treinamento bem planejado. E talvez seja justamente isso que torne a corrida ainda mais importante nessa fase. Ela ajuda a proteger aquilo que naturalmente começamos a perder com o passar dos anos. A prática regular contribui para manter a saúde do coração, preservar a capacidade física, fortalecer os ossos, reduzir os riscos de diversas doenças e ainda cuidar da saúde mental. Percebe como a corrida deixa de ser apenas um esporte? Ela passa a ser uma ferramenta de qualidade de vida. Cada treino deixa de representar apenas quilômetros percorridos. Representa investimento em autonomia, em disposição, em independência. E em muitos anos fazendo aquilo que você gosta. Mas para aproveitar tudo isso, existe uma pergunta que precisa ser respondida: o que realmente acontece no organismo feminino depois dos 40? Porque entender essas mudanças é o primeiro passo para adaptar os treinos sem abrir mão da evolução. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. O que muda no corpo depois dos 40 e por que isso não é uma sentença? Então, o que realmente muda depois dos 40? Se eu pudesse resumir em uma frase, seria: o corpo muda, mas continua aprendendo. Esse talvez seja o conceito mais importante de todo o episódio. Porque muitas mulheres começam a sentir diferenças e imediatamente concluem que estão ficando piores para correr. Na prática, não é isso que acontece. O organismo entra numa fase de transição
E uma das mudanças mais importantes acontece por causa da redução gradual do estrogênio, um hormônio que participa de vários processos importantes para quem corre. Ele ajuda, por exemplo, na preservação da massa muscular, na saúde dos ossos, na recuperação dos tecidos e no funcionamento do metabolismo energético. À medida que esses níveis hormonais começam a oscilar, algumas mudanças podem aparecer. Talvez você perceba que precisa de mais tempo para se recuperar entre um treino intenso e outro. Ou que algumas noites de sono já não são mais tão tranquilas quanto antes. Talvez fique mais difícil manter a mesma composição corporal, mesmo treinando como sempre treinou. E alguns dias a sensação de esforço pareça maior, mesmo quando o treino é praticamente o mesmo. Essas experiências são reais, mas elas não significam que o seu desempenho chegou ao limite. Elas apenas mostram que o corpo está pedindo uma estratégia diferente. Existe outro processo natural acontecendo ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, começamos a perder massa muscular de forma gradual e é um fenômeno conhecido como sarcopenia. E essa perda influencia diretamente a corrida. Quando temos menos massa muscular, também podemos perder um pouco de força e eficiência. Aquela passada que antes parecia leve pode começar a exigir um esforço maior. Mas aqui vale uma boa notícia: esse processo não acontece da mesma forma para todo mundo. Mulheres que mantêm uma rotina consistente de exercícios, especialmente combinando corrida e treinamento de força, conseguem preservar muito melhor essa capacidade física. Ou seja, a idade influencia, mas o estilo de vida influencia muito mais. O coração também muda, mas continua respondendo ao treino. Outro ponto importante é a capacidade aeróbica. Talvez você tenha ouvido falar em VO2 máximo, que é um indicador de capacidade que o organismo tem de captar e utilizar o oxigênio para o exercício. Naturalmente, ele tende a diminuir ao longo da vida. Isso faz parte do envelhecimento. Só que existe um detalhe interessante: essa redução costuma ser muito menor em pessoas que permanecem fisicamente ativas. Ou seja, continuar treinando faz diferença. E faz muita diferença. O corpo continua respondendo aos estímulos, continua melhorando sua eficiência, continua se adaptando. Talvez a evolução aconteça em um ritmo diferente daquele dos 25 anos, mas ela continua acontecendo. E isso muda completamente a forma como enxergamos essa fase da vida. E as articulações? Elas realmente ficam mais frágeis? Essa também é uma preocupação bastante comum. Com o passar dos anos, tendões e articulações passam por adaptações naturais. Há mudanças relacionadas ao colágeno e à elasticidade dos tecidos. Isso significa que aumentos bruscos de carga podem ser mais difíceis de tolerar. Mas repare na diferença. O problema não é correr. O problema é exigir do corpo uma adaptação para o qual ele ainda não está preparado. É por isso que progressão gradual e recuperação deixam de ser detalhes. Eles passam a fazer parte do treinamento. O maior erro que muitas corredoras cometem, e aqui existe um comportamento que aparece com frequência, sentindo essas mudanças, algumas mulheres concluem que precisam diminuir drasticamente os treinos, param de fazer intensidade, reduzem volume ou simplesmente desistem de tentar evoluir. Só que o artigo mostra exatamente o contrário. O organismo continua capaz de melhorar. O que precisa mudar é a vontade de correr, é a forma de organizar os estímulos. Treinar bem deixa de significar treinar mais, passa a significar treinar com inteligência. E isso muda completamente o jogo. Como adaptar os treinos sem abrir mão da evolução? Se existe uma palavra que resume essa nova fase, é equilíbrio. O princípio do treinamento continua sendo exatamente o mesmo. O corpo responde aos estímulos que recebe. A diferença é que depois dos 40, a recuperação passa a ter o mesmo peso que o próprio treino. Ignorar isso pode gerar fadiga acumulada, queda de rendimento e aumentar o risco de lesões.
Respeitar esse processo, por outro lado, permite continuar evoluindo de maneira consistente. Na prática, isso significa distribuir melhor as semanas de treinos, alternar corridas leves com sessões mais intensas, intercalar treinos longos com momentos de recuperação e entender que descansar também faz parte do planejamento. Aliás, existe um conceito muito interessante chamado periodização. E em vez de tentar melhorar todas as semanas, o treinamento para ser organizado em ciclos. Algumas semanas têm maior carga, outras reduzem o volume justamente para permitir que o organismo absorva todo o trabalho realizado. Parece contraditório, mas muitas vezes é durante a semana mais leve que o corpo realmente evolui. Aprender a ouvir o próprio corpo. Outro aprendizado importante nessa fase é prestar atenção aos sinais que o organismo envia. Nem todo dia será um dia para bater recordes, e está tudo bem. Algumas semanas serão excelentes, outras pedirão um pouco mais de cautela. Se o cansaço persiste, se o rendimento cai sem motivo aparente, se o sono piora ou se as dores permanecem por vários dias, talvez o corpo esteja apenas dizendo que precisa de mais tempo para se recuperar. Ouvir esses sinais não é sinal de fraqueza, é parte de um treinamento inteligente, porque consistência sempre vale mais do que intensidade isolada. E existe um aliado que pode transformar completamente essa experiência: a musculação. Durante muito tempo ela foi vista como algo separado da corrida. Hoje sabemos que ela pode justamente ser uma das maiores responsáveis por manter a performance ao longo dos anos. E é sobre isso que vamos conversar no próximo bloco. A musculação pode ser a melhor parceira de sua corrida. Durante muito tempo, muita gente acreditou que musculação e corrida não combinavam. Talvez você até tenha ouvido aquela velha história de que ganhar força faria você correr mais devagar. Hoje a ciência mostra exatamente o contrário. Na verdade, se existe um hábito capaz de fazer diferença para mulheres que correm depois dos 40, esse hábito é o treinamento de força. E não estamos falando apenas de melhorar o desempenho, estamos falando de continuar correndo por muitos anos, com mais segurança e menos risco de lesões. Lembra que há pouco falamos sobre a perda natural de massa muscular? Pois é, o fortalecimento atua justamente nesse ponto. Ao estimular os músculos de forma adequada, você ajuda o corpo a preservar força, estabilidade e eficiência durante a corrida. E isso aparece na prática. Cada passada tende a exigir menos esforço, o corpo absorve melhor os impactos, as articulações ficam mais protegidas e aquela sensação de estabilidade durante a corrida melhora bastante. Outro benefício importante está na saúde dos ossos. Durante a transição para a menopausa, a queda do estrogênio acelera a perda de densidade mineral óssea. É justamente por isso que exercícios resistidos se tornam tão importantes nessa fase. Eles ajudam a estimular a formação óssea e contribuem para para preservar essa estrutura ao longo dos anos. Percebe como tudo começa a se conectar? A musculação não serve apenas para levantar peso, ela ajuda você a continuar correndo. Correr melhor começa antes da corrida. Quando pensamos em evolução, é comum imaginar apenas os quilômetros percorridos, mas uma boa corrida começa muito antes de colocar o tênis. Ela começa na preparação do corpo. Exercícios para quadríceps, glúteos, posteriores de coxa, panturrilhas, musculatura do tronco ajudam a tornar cada passada mais eficiente. E existe um detalhe interessante: a corrida acontece alternando o apoio entre uma perna e outra. Por isso, incluir exercícios feitos de forma unilateral também pode trazer benefícios importantes para equilíbrio, coordenação e estabilidade. Tudo isso influencia diretamente a qualidade da corrida. Não porque você vai correr mais rápido de um dia para o outro, mas porque o corpo passa a desperdiçar menos energia em cada movimento. Evoluir também depende do que acontece depois do treino.
Agora quero falar de uma parte que costumam receber menos atenção: a recuperação. Muita gente acredita que a evolução acontece durante o treino. Na verdade, ela acontece principalmente depois dele. É durante a recuperação que o organismo reconstrói tecidos, fortalece músculos e se adapta aos estímulos que recebeu. Por isso, alimentação, hidratação, sono e controle do estresse fazem parte do treinamento tanto quanto a própria corrida. Não são detalhes, são pilares. Alimentação, combustível e recuperação. Depois dos 40, o organismo pode responder de forma diferente ao treinamento. Por isso, consumir proteínas em quantidade adequada passa a ser ainda mais importante para ajudar a preservação e reconstrução da massa muscular. Distribuir essas proteínas ao longo do dia e incluir uma fonte proteica após os treinos favorece esse processo. Os carboidratos também continuam desempenhando um papel fundamental. São eles que fornecem energia para as corridas de média e alta intensidade. Reduzir esse consumo de maneira exagerada pode aumentar a fadiga, dificultar a recuperação e limitar o desempenho. Em outras palavras, o objetivo não é comer menos, é alimentar o corpo de acordo com aquilo que ele precisa para treinar bem. Pequenos cuidados que fazem uma grande diferença. Existem ainda alguns nutrientes que merecem atenção especial. Cálcio, vitamina D ajudam na saúde dos ossos. O ferro participa do transporte do oxigênio pelo organismo. Em algumas situações, especialmente durante a perimenopausa ou quando existe histórico de deficiência, o acompanhamento profissional ajuda a identificar necessidades específicas. Outro cuidado importante é a hidratação. Mudanças hormonais podem influenciar tanto na a regulação da temperatura corporal quanto a percepção da sede. Por isso, vale a pena criar o hábito de começar os treinos já bem hidratada e repor líquidos ao longo da atividade, principalmente em dias mais quentes ou em corridas mais longas. Dormir também faz parte do treino. Existe um hábito que muitas vezes recebe menos atenção do que merece: dormir. Uma boa noite de sono ajuda na recuperação muscular, participa da regulação hormonal e ainda influencia funções importantes para o desempenho físico. Só que, justamente durante a perimenopausa, muitas mulheres passam a enfrentar alterações da qualidade do sono. E quando isso acontece, insistir em manter treinos muito intensos pode não ser a melhor estratégia. Às vezes, pequenas adaptações na carga de treino são suficientes para respeitar o momento do organismo sem perder a consistência. E talvez essa seja uma das maiores lições dessa fase da vida. Nem sempre fazer mais significa evoluir mais. Muitas vezes evoluir significa encontrar o equilíbrio entre estímulo e recuperação. Mas existe um assunto que ainda preocupa muitas corredoras: as lesões. Será que correr depois dos 40 aumenta esse risco? E mais importante, existe alguma forma de prevenir esses problemas antes mesmo que eles apareçam? É isso que vamos descobrir na próxima parte desse episódio. Lesões. O problema não é a idade, é a forma como treinamos. Sempre que falamos sobre corrida depois dos 40, existe uma preocupação que aparece quase imediatamente: e as lesões? É uma dúvida completamente compreensível, mas existe uma boa notícia: a idade por si só não aumenta de forma significativa o risco de se machucar. O que normalmente leva ao aparecimento das lesões é a combinação de alguns fatores: aumentar o volume de treino muito rápido, treinar intensamente sem dar tempo para o corpo recuperar, perder força muscular ao longo dos anos, dormir pouco ou simplesmente ignorar os sinais que o organismo começa a dar. Percebe a diferença? O problema não é correr depois dos 40. O problema é continuar tratando o corpo como se ele respondesse exatamente da mesma forma que respondia 20 anos atrás. E isso vale para qualquer idade, mas passa a fazer ainda mais sentido nessa fase da vida.
quando o corpo pede atenção. Entre as lesões mais comuns estão algumas dores que muitas corredoras já ouviram falar, como a fascite plantar, as tendinopatias, especialmente no tendão de Aquiles, as dores na frente, na parte da frente do joelho, além de problemas envolvendo glúteos e posteriores da coxa. Em alguns casos, também podem ocorrer fraturas por estresse, principalmente quando existe baixa densidade mineral óssea ou uma ingestão insuficiente de nutrientes importantes para a saúde dos ossos. Mas antes que isso assuste você, vale lembrar de uma coisa: grande parte dessas situações pode ser prevenida. E a prevenção começa muito antes da primeira dor aparecer. Como diminuir o risco de lesões? A primeira estratégia é simples: aumentar a carga de treino aos poucos. O coração costuma evoluir mais rápido do que os músculos, tendões e ossos. E é justamente aí que muita gente se empolga. O condicionamento melhora, a vontade de correr aumenta, mas o restante do corpo ainda está se adaptando. Respeitar esse tempo faz toda a diferença. Outro cuidado importante é manter uma rotina de mobilidade e estabilidade. Ter boa amplitude de movimento nos tornozelos, quadris e coluna ajuda o corpo a distribuir melhor as forças durante a corrida. E claro, tudo aquilo que conversamos no bloco anterior continua valendo. Treinamento de força, boa recuperação, sono, alimentação. Nada disso serve apenas para melhorar a performance. Tudo isso também ajuda a prevenir as lesões. Aprender a ouvir o corpo. Existe uma habilidade que muitas corredoras desenvolvem com o passar dos anos: a capacidade de perceber quando o corpo está apenas cansado e quando ele está pedindo ajuda. Dor que permanece por vários dias, queda de rendimento sem motivo aparente, fadiga que não melhora mesmo descansando, mudanças importantes na qualidade do sono. Tudo isso merece atenção. Na maioria das vezes, fazer um pequeno ajuste na carga de treinamento evita um desconforto que transforme em um problema que poderia afastar você da corrida por semanas ou até meses. E ninguém quer isso. Os mitos que ainda afastam muitas mulheres da corrida. Antes de encerrarmos, vale a pena falar rapidamente sobre alguns dos mitos que ainda fazem muita gente acreditar que correr depois dos 40 deixou de ser uma boa ideia. O primeiro deles talvez seja o mais conhecido. Depois dos 40, não dá mais para evoluir. Depois de tudo que conversamos hoje, você já sabe que isso não é verdade. O organismo continua respondendo ao treinamento. Mulheres continuam melhorando seus tempos, continuam aumentando distâncias, continuam conquistando novos desafios. O que muda é a estratégia, não o potencial. Outro mito bastante comum é aquele que correr acaba com os joelhos. Na realidade, as evidências mostram que pessoas sem contraindicações médicas específicas, a corrida recreativa não aumenta o risco de osteoartrite. Pelo contrário, ela contribui para manter a função das articulações e fortalecer a musculatura que protege os joelhos. Também existe a ideia de que a menopausa impede treinos intensos. Na prática, não é isso que acontece. O que muda é a necessidade de individualizar as cargas. Existem dias em que o corpo responde muito bem, existem outros em que ele pede um pouco mais de recuperação. E aprender a respeitar essas diferenças faz parte de um treinamento inteligente. Por fim, talvez um dos mitos que mais felizmente perdeu força nos últimos anos: musculação atrapalha a corrida. Hoje sabemos exatamente o contrário. Quando bem planejada, ela melhora a economia da corrida, aumenta a potência muscular e ajuda a reduzir o risco de lesões. Ou seja, ela deixa de competir com a corrida para se tornar uma das maiores aliadas. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse episódio, é essa. Chegar aos 40 anos não significa colocar um ponto final na sua evolução como corredora. Na verdade, pode ser um momento em que você passa a entender o seu corpo melhor do que nunca. Sim, algumas mudanças acontecem.
Elas fazem parte da vida, mas conhecer essas mudanças permite fazer escolhas mais inteligentes, treinar melhor, recuperar melhor, cuidar melhor da alimentação, dar ao fortalecimento o espaço que ele merece e, principalmente, continuar fazendo aquilo que trouxe você até aqui: correr. Porque no fim das contas, correr depois dos 40 deixa de ser apenas sobre desempenho. É sobre saúde, é sobre autonomia, é sobre qualidade de vida. É sobre continuar descobrindo do que o seu corpo é capaz. Cada treino passa a ser um investimento, não apenas na próxima prova, mas na mulher que você quer ser daqui 10, 20 ou 30 anos. Então, se em algum momento você pensou que a idade era um limite, espero que essa conversa tenha mostrado outra perspectiva. Talvez ela seja apenas o começo de uma fase em que você corre com mais conhecimento, mais consciência e muito mais prazer. Obrigado pela companhia, foi um prazer ter vocês aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, muito obrigado, bons treinos, um beijo, obrigado, até mais e tchau!